É física, né? Vamos É isso trabalhar mesmo, né? então. Vamos trabalhar. Vocês tiveram alguma dúvida, né, nas questões dessa semana? O Alguma senhor nem abri. dificuldade? Vocês não abriram, não? Eu não. Vamos ver aqui. Isso aqui, né? Vamos ver se é essa daqui. Primeiro a gente tem corrigida semana passada, né? Então, pessoal, tava olhando lá, essa semana quem montou os exercícios foi a professora Tatiane, e ela trabalha um pouquinho de energia elétrica, né, e consumo elétrico, e associação de resistores, né? Uma revisão geral daquilo que a gente viu até agora, desde o início do terceiro ciclo. Deixa eu só carregar aqui. Então, pessoal, a gente já havia trabalhado isso daqui, né? O que seria a potência? Vocês lembram o que é potência? Né? Potência, né, é definido como a rapidez, né, com que o trabalho é realizado, né? Trabalho aqui no caso significa energia, energia. Pode ser, né, isso aqui comumente, né, a definição, mas na eletricidade a gente trabalha muito o conceito de potência como a quantidade de energia que um aparelho pode consumir, né, pode necessitar de consumo, ou determinado gerador pode fornecer, né, de consumo, né, de energia elétrica. Então, isso é a potência, é a quantidade de energia que um aparelho, né, produz ou consome, fornece em determinado tempo. Né? Geralmente, a energia que a gente vai trabalhar aqui é em joules, né, e o tempo por segundo. Né? Por exemplo, eu tenho um gerador, sei lá, um gerador com... Supõe que ele produz aí 1.200 watts, né? O que significa esse 1.200 watts desse gerador? Significa que ele produz 1.200 joules de energia em um segundo. Essa é a capacidade dele gerar, né? A capacidade de potência que ele tem, a capacidade de ele gerar energia em um segundo. Né? Isso é potência. Posso ter, por exemplo, sei lá, um somzão de 300 watts. Né? O que significa esse som de 300 watts? Que ele consegue consumir 300 joules de energia em um segundo, certo? Então, essa potência ela pode ser entendida dessas duas maneiras. A potência que um aparelho produz ou uma potência que o aparelho consome. Mas ambas relacionam a quantidade de energia por segundo, ok? Quantidade de energia por determinado tempo, tá? Se essa quantidade de energia for joules por segundo, a gente está falando da potência em watts, ok? Acho que a gente já viu isso, né? Tá? Então tá aqui. Ele é medido em watts por causa do James Watts, né? Que foi o cara que estudou. Ele era um industrial inglês, né? Ele que estudou essa parte de potência, né? Não sei se foi ele que conseguiu estipular que um cavalo, né? É mais ou menos 745 watts, né? Um cavalo tem essa potência aqui, ó. Mais ou menos 745 watts de potência. Né? Então aqui a gente tem o cálculo da potência, né? A gente já viu isso bastante, né? Para você achar a potência de você tem um resistor, né? Vou tomar aqui um resistor.
precisa ser um resistor, mas um aparelho que tem uma resistência R. Afinal de contas, fez todos os cálculos daquelas resistências, né? Que a gente tem lá de associação. Esse aparelho vai estar submetido aqui uma DDPU, né? Pilha a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, se eu estou aplicando uma U aqui, né, uma DDP, que tem uma resistência, por esse resistor vai percorrer uma corrente I, né? E a potência que esse resistor, né, que no caso o aparelho aqui vai dissipar, é dado pelo produto da DDP que ele está aplicado pela corrente que percorre ele, né? P é igual a U vezes I. Ou essa segunda maneira aqui, ó. No caso aqui a gente substitui o lugar desse U, o R vezes I, né? Potência é U vezes I. Mas como esse U é R vezes I, então potência é igual a R vezes I, que é o U que está aqui, vezes I. E vezes I ao quadrado. Uma segunda maneira da gente calcular a potência, nesse caso tendo a resistência à corrente, não tendo U. Ou essa outra maneira. Mas isso aqui eu mostrei para vocês que é possível a gente tomar isso a partir daquela roleta, né? A gente tem uma roleta onde a gente consegue achar isso. Potência U vezes I, que está vendo? Potência RI ao quadrado ou potência V quadrado sobre R. E aqui é outras relações, né? Tipo, pegou essa daqui, se eu pegar, por exemplo, U, branco aqui não vai, né? U vezes I igual a potência. Se eu isolar o I aqui, fica I igual a potência sobre U. Vou ter essa relação aqui, ó. I, potência sobre U. Potência sobre U. Tá aqui, ó. Certo? Então aqui tá isolado dependendo do que a gente quer, tá? Isso que a gente já viu. Cálculo de energia elétrica, né? Que eu já mostrei para vocês. Essa fórmula aqui eu não gosto. Então a gente vai para outra, que é essa daqui, né? Que quando a gente vai medir o consumo residencial, o consumo de energia elétrica é dado em kWh, certo? Você substitui a potência em watt, tá? Quando você divide essa potência por 1000, você está transformando em kilowatt a cada 1000 watts e substituir esse tempo aqui em hora. Tem que ser em hora, tá? Esse tempo substituído aqui tem que estar em hora para funcionar durante os cálculos, ok? Essas relações a gente já viu. Essa aqui é a questão dessa semana ou da semana passada, pessoal? Você sabe me dizer? É dessa semana agora. Eu tinha entrado aqui, essa aí. Isso Dessa aqui? semana. Vamos lá? Vamos dar uma orientada aqui? Só pra gente... Eu não vou responder não, vou só dar uma orientada e depois a gente vai corrigir aqueles exercícios da semana passada. Então, olha, um estudante descontente com o desempenho do secador de cabelos resolve aumentar a potência elétrica do aparelho. Sabendo que o secador, tem potência de 1.200 watts e opera em 220, o estudante deve... Uai, como assim? Ela vai mexer no secador dela para aumentar a potência? Não façam isso em casa, viu? Ligar numa tomada de 110 volts, né? Uai. Bom, se a gente pensar, vamos pegar aqui o secador de cabelo. Ele é mais ou menos assim, né? Sei lá como é que é um secador de cabelo. Sopra. E aqui tem um negocinho de apertar. É mais ou menos isso, não é? Eu não tenho irmã para saber, mas... Aqui é o fio, né? Aqui entra a DDP. Aqui vai entrar a DDP dele, né? Lá dentro, para ele gerar o calor, ele tem um filamento assim, ó. Esse filamento é um resistor, tem resistência R, ok? Então, essa energia, ao apertar o botão aqui, ele esquenta esse resistor e aqui dentro também tem uma ventoinha. Essa ventoinha vai gerar a ventilação necessária para expulsar o calor produzido por esse resistor aqui para fora, certo? Então, segundo o exercício, ele tem potência de 1.200 watts quando funcionado aí a 220 volts, ok? Aí a pergunta é o seguinte, ele quer aumentar a potência. Bom, se a gente voltar lá naquelas... Vamos voltar ali.
aqui, ó. Se eu pegar essas relações, para mim aumentar a potência, ou eu aumento a corrente, ou aumenta a DDP, ou aumenta a resistência, ou aumenta a corrente, ou aumenta a DDP e diminua a resistência. A gente tem que analisar, né? Qual situação isso vai caber. Então eu sei que P pode ser voltagem vezes corrente, o P pode ser resistência vezes I ao quadrado, ou P pode ser o quadrado sobre R. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só parar aqui. Ai, pronto. Pronto. Vamos lá. Então, tá dizendo aqui, ó, ligar o secador na tomada de 110 volts. Ele tem 220, certo? Se eu ligar uma tomada de 110 volts, eu sei que U é igual a R vezes I, certo? A resistência interna do meu aparelho, se eu ligar a 110 volts, não vai mudar. Isso aqui não vai mudar. Se isso aqui não mudar, vai diminuir o quê? Aqui era 220. Teria essa relação, certo? Depois, quer que ligue isso daqui em 110. Isso aqui não muda, tá? Se isso aqui não muda, o que acontece? Se eu ligar ele a 110 volts, a corrente vai aumentar ou diminuir? O que vocês acham? Eu falo que vai diminuir, né? Vai diminuir, muito bem. Se essa corrente diminui, eu diminuí essa corrente. E aqui também foi para 110 volts. Então eu vou ter uma DDP menor e uma corrente menor. Ou seja, eu aumentei a potência se eu fizer esse produto? Não. Não. Nesse caso, eu diminuí a potência. Então, não pode ser essa. Tá? Ó, aumentar o comprimento do fio metálico constitui o resistor do secador. Se eu aumentar esse comprimento, eu vou aumentar a minha resistência. Então, se eu pegar aqui na lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Isso aqui é 220 volts. Se eu aumentar a minha resistência, o que vai acontecer com a minha corrente? Vai Vocês diminuir. acham que vai diminuir? Se eu pegar a potência aqui, a potência 220 vezes uma corrente menor do que é. Essa potência vai ser maior ou menor? O que vocês acham? Aí vai ser menor, né? Vai ser menor? Pode ser a letra D então, tá vendo? Não. Aí, Também não. ao contrário dessa é a letra E, né? Diminuiu o comprimento do fio metálico, isso, né? Isso é beleza, né? Tranquilo, é isso aí. Essa daqui, ó, quando ele fala diminuir a espessura do fio metálico, você também está aumentando a resistência. É o que você fez aqui, ó. Aumenta a resistência. Se você aumenta a resistência, você diminui corrente. Se você diminui corrente, você diminui potência. Então não pode. Também não é. Ok? Trocar o material. Você tem a segunda lei de Ohm, que a resistência é Rho L A. Se você aumenta a resistividade, que é esse Rho, você aumenta a resistência. Acontece o que aconteceu nos dois itens anteriores. Aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, diminui corrente, diminuindo corrente, diminui potência. Certo? Conseguiram matar então? Conseguiu chegar na questão? Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Ainda não. Ainda não? Tá tranquilo? Tá de boa? O professor não tá muito rápido, não? Ok, vamos lá. Tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu não fiz esses slides todos, não. Agora aqui, ó. Vamos ver. Olha, um chuveiro elétrico é para projetado e operar uma rede elétrica, né, de 220 volts. Então, a gente já tem algo dele. 220 volts.
Se ele for ligado na rede de 110, o que vocês acham que vai acontecer se eu ligar um aparelho elétrico que foi projetado para 220 volts em uma rede de 110? Diminuir. Isso. Vai diminuir a potência, muito bem. Agora a gente já entendeu isso, vai diminuir a potência. Então pode ser essa ou essa, certo? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não pode ter nenhuma das alternativas, né? Não, pode, não, pode ser que permaneça a mesma, muito bem. Pode ser essa aqui, ó. Pode ser que Então, permaneça a então mesma coisa. pode ser até outra porcentagem, né? Não sabe o que fazer, né? Isso. Pode ser o A, pode ser o D ou pode ser o E, beleza? Mas eu sei que potência é resistência vezes I ao quadrado. Vamos deixar isso aqui, certo? E que U é igual a R vezes I. E o que mais a gente vai precisar? Não sei, vamos analisar aqui. Então, a única coisa que eu sei aqui, ó, é que a gente não vai mexer na resistência. Porque o chuveiro lá dentro ele tem uma resistência, ele tem uns enroladinhos assim, ó. Aí liga no pino, aí enrola de novo, liga no pino. Aí dependendo de qual posição se é normal, se é quente, esse pino tá ligado em um desses, né? Se você usar toda a resistência, tá colocando ele no morno. Se você usar a resistência menor, você está colocando ele no super quente, né? Você diminui a resistência, aumenta a corrente e aumenta a potência do chuveiro, certo? Então, se a resistência for maior, morno. Resistência menor, está no quente, ok? Então, vamos pensar assim. Tem uma potência P. Vamos deixar essa potência P. O que muda aqui, hein? Então, aqui, olha. Ele vai ser isso daqui 220, certo? Tá 220. Ele tem uma resistência R e uma corrente I1. Essa corrente I1 eu não sei, deixa ela aí. Tá? Se a gente quiser escolher um valor para resistência aqui também, a gente pode, tá? Sei lá, coloca 10. Vamos botar 10 aqui? Ela é fixa, ela não vai mudar. Vou supor que ela tem 10 ohms de resistência. Isso não importa, não. Bota 10 no lugar desse R. Vou ter 220 igual resistência que é 10 vezes a corrente. Passa esse 10 dividindo. 220 dividido por 10, isso dá 22. 22. Então, vejam bem que o chuveiro consome muita corrente elétrica, viu? Ó, 22 amperes, por exemplo, né? Se eu ligar ele a 110, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, Diminuir a potência. isso, o meu aparelho é o mesmo, né? Ele vai ter as mesmas resistências de 10 ohms. Suponha que toda a resistência total 10 ohms. Então, vou ligar agora a 110 volts. Vamos ligar ele aqui a 110 volts. A 110 volts, eu vou ter U igual a R vezes I2. Essa resistência não mudou, porque é o mesmo aparelho, é o mesmo chuveiro. O que mudou foi a DDP aqui, ó. 110 igual a resistência 10 ohms, vezes essa corrente, eu vou chamar de I2. É uma corrente que ela é percorrida quando ligada a 110 volts. Passa esse 10 dividindo. 110 dividido por 10, isso vai dar 11 amperes. O que aconteceu? Ligado a 220, ele consome 22 amperes. Ligado a 110 volts, ele consome 11 amperes. Mas a gente sabe que potência é o quê? É U vezes I. E eu conheço as U's, né? Nesse primeiro caso, a U, que a DDP foi 220, e o I dela, que é 22 amperes. Já no meu segundo caso, eu também conheço a minha U, que é 110, e minha I, que é 11 amperes. Vocês querem fazer o cálculo aí, pessoal, para ver quanto que dá a potência consumida de cada um? Tá. Tá? Mas vai dar. Peraí. Ok. Uma vai dar 110, a outra vai dar 220.
Não, vamos ver. Ó. Não? Vamos supor que a gente vai calcular aqui a de 220, certo? Então, a potência em 220, a voltagem é 220 vezes a corrente lá, a corrente que ele dissipa 220, 22 amperes. A corrente 1, Ah, certo? Multiplica, vê quanto dá a potência que ele consome. vai dar 4.840. Isso. 4.840? É mais ou menos isso mesmo. Tem chuveiro que consome 4.800 watts, 4.400, 5.400, 6.000, 7.200. É aproximado, certo? O valor da potência deles. Depende de onde está conectado o reostato lá, ok? Quanto maior o comprimento da resistência, menos ele gasta, ok? Então, tá aqui, ó. Essa é a potência que ele dissipa a 220 volts. E se eu for ligar ele a 110 volts? Potência que ele dissipa 110 volts. Substitui a DDP, cadê? Cadê ela? 110 volts, vezes a corrente, que é quanto? 11 amperes. Vê quanto dá isso de potência. Lembrando que é o mesmo chuveiro, a gente conectou ele apenas em voltagens diferentes. Dá 1.210. 1.210? Então aqui, ó, vai dar 1.210 watts. E aí, hein? Que diferença! Um chuveiro elétrico é projetado para operar em uma rede elétrica de 220 volts. Se ele for ligar a 110, o que ele vai? Bom, ele vai consumir menos eletricidade, né? Mas a potência dele é quantos por cento menor que a original? E aí, como é que faz esse cálculo, professor? A gente pode usar aumentos de desconto em matemática, né? Uma potência P 5%. é 0 vezes... vezes 1 menos I. Esse aí, no caso, a gente viu que reduziu, né? Eu acho que vai dar essa No aqui, ó. caso, o 1.210 é 25% do 1.440. 1.840. Isso. E ele, chuveiro é projetado para operar em 220. Se ele for ligado a 210, ele vai dissipar uma potência 25% menor, uma potência 25% maior, dissipar uma potência de 50% maior, isso daqui a gente já sabe que é falso, né? Dissipar uma potência 50% menor, nenhuma das alternativas. Vamos fazer o cálculo da porcentagem aqui, então. Então, aqui, como diminuiu, fica 1 menos I, tá? Esse aqui vai ser o número decimal que vai representar a porcentagem diminuída, ok? A potência aqui, ó, que ele tem, que ele dissipa a 110, é 1.210. A potência original que ele tinha lá, a 220 volts, é 4.840 vezes 1 menos I, né? Passa esse cara dividindo aqui, ó. Vamos fazer chuveirinho não. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, né? Igual a 1 menos I, tá? Quanto dá essa divisão, pessoal? Eu acho que isso vai dar 0,25. Vê se confirma. Estou chutando que dá 0,25 essa divisão. É isso mesmo. 0,25? Uhum. Então, vai dar 0,25 igual a 1 menos I, né? Passa o I para cá. Está negativo, passa positivo, né? Igual a 1 menos esse cara. 1 menos esse cara dá
0,75. Professor, quanto que é isso em porcentagem? Multiplique isso por 100. Desloca 2 casas para a sua direita. Multiplicar por 100, né? Isso dá... Ou seja, houve uma redução. Uma redução de quanto? 75%. Né? Por isso que eu falei que podia ser a última, por causa que É. podia ser outra porcentagem. É. E aí, pessoal? Alguém fez aí diferente? Obteve uma resposta diferente? Que exercício doido. É, do jeito que tá aqui, eu vou chutar essa. Essa aqui, ó. Certo? Ah lá, a gente colocou, a gente supôs que essa resistência fosse 10 ohms. O chuveiro tem mais ou menos essa resistência de 10 ohms. A 220 ela vai dissipar aí 22 amperes, vai percorrer 22 amperes. E 220 vezes a DDP, que é 220 vezes a corrente, que é 22, dá a potência. É essa potência aqui, ó. Beleza. Depois a gente fez uma outra conexão com esse chuveiro, que é o mesmo chuveiro. Se é o mesmo chuveiro, ele vai ter a mesma resistência, né? 10 ohms. A gente ligou ele a 110, né? Ligando ele a 110, né? A resistência aqui continua sendo 10. Isso, a DDP é 110, passou 10 dividido. Quando ele for ligar a 110, ele vai dissipar 11 amperes, né? Então 110 vezes 11, 1.210 watts. Tá certo, tudo certinho. Feitos os cálculos aí de Professor, você vai redução, mandar isso aí, vocês falam, você vai colocar isso mandar... aí no YouTube? Vou ver se eu Pra gravo aqui e nós. mandei no YouTube, tá? Não, Deixa beleza. eu ver se tá Não, gravando beleza. aqui. Não, então, Tá não, que gravando. eu ia copiar o enunciado do meu caderno aqui, mas vou deixar para copiar Tá? depois, que isso aí eu pego a explicação de novo, né? Eu vou tirar um print aqui também, porque depois eu esqueço. Vou dar algum problema na gravação e não salvo. Vou tirar um print aqui. Beleza, tirei o print. Tem que salvar. Prontinho, print tirei. Pessoal, tranquilo então? Alguma pergunta? De boa, né? Por De enquanto. boa? Eu teria chutado 50%. Eu também. Por mim, seria essa daqui, ó. Mas aí depois eu joguei valores ali, eu percebi que não ia dar isso, porque Eu reduziu também achei, muito. eu também achei que era 50% também. Que era a Eu ta- metade, eu fui e que pensei, era capaz que isso, porque era Tava metade sempre do. dando a metade. Isso, porque era metade dos 220 volts, né? Mas a gente vê que é a metade da voltagem, né? Mas a potência também pode ser U quadrado sobre R, né? Deixa eu ver isso aqui. Mas acho que tá, é isso aqui mesmo, é 75%. Caiu metade, mas se você eleva ao quadrado, vai cair um quarto. Um quarto é 25, 100 menos 25, tá certo, é isso mesmo. Eu acho que eu não fiz os outros slides, isso. Isso aqui era para corrigir semana que vem. Deixa eu abrir o outro. Agora vamos corrigir o da semana passada. Tá aí, só um minutinho. Pessoal, chegou aí ou não? Uai, caiu? Eu caí? Ainda não. Não? Uai, eu tô compartilhando a tela, mas esse professor também... Desse jeito não vai, né? Agora foi. Agora foi, né? Então, pessoal, essa aqui vai ser a devolutiva, né, da semana passada. Só prontinho. Então, vamos lá. Deixa eu habilitar aqui. Passou. Correção.
Então, pessoal, essa aqui era a primeira questão da semana passada, olha. São associados em paralelo dois resistores, né? Resistência R1, 6 ohms, e R2, 12 ohms. A associação é submetida a um DDP de 48 volts. Então, esse R1 aqui, ó, ele tem uma resistência de 6 ohms. E esse aqui, 12 ohms. E essa DDP, 48 volts. Os valores da resistência elétrica do resistor equivalente à associação e a intensidade da corrente elétrica que percorre o resistor equivalente são, respectivamente... O que vocês fizeram primeiro, pessoal? Ué, professor, tem que fazer a amperagem, sei lá. Pode ser. Ou Não, aquele negócio... eu fiz o seguinte, eu fiz esse negócio assim, em paralelo, né? Uhum, isso. Associação em paralelo, tudo bem. Aí você fez esse aqui primeiro, o do R aqui ou não? O que é isso? Aquele Foi isso mesmo. Ah, sim, não. Então a Sei gente o vai que pegar escrito aqui. REC, 1 sobre REC, Ah, tá. É isso mesmo, exatamente isso aí. certo? Então 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2, certo? A gente tem esses resistores, né, que vale aqui, né? Lembrando que sempre que for paralelo, a gente tem que fazer isso daqui, ó. Se for 2, 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo. Se for 3 aqui em paralelo, professor, 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro. Quantidade que tiver, você faz isso daqui, ok? Então aqui agora, olha, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre o resistor 1 aqui, ó, vale 6. Mais 1 sobre o resistor 2, que é 12. O que a gente faz agora, hein? Tira mínimo, multiplica cruzado, borboletinha. Eu tiro de novo. Tira o mínimo. Então, quando a gente tira o mínimo de 6 e 12, isso vai dar 12. 12. Então, o mínimo aqui vai dar 12, ó. Menor múltiplo comum desses dois números é 12, ok? Então, 12 dividido por 6, 2 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1, 2. 2. Mais 12 dividido por 12, isso é 1. 1 vezes 1, 1. Ok? A gente soma lá em cima, olha. 1 sobre o resistor equivalente igual. Dá 3 sobre 12. E agora, o que a gente faz? Inverte os trem. De cima para baixo, Isso. baixo para cima. Inverte tudo. Tudo que está embaixo para cima, tudo que está em cima vem para baixo. Então fica resistência equivalente sobre 1 igual 12 dividido por 3. 12 dividido por 3? 4. 4 ohms. Né? Questão boa de pôr em prova, né? Então deu 4 ohms, professor. Matei o exercício, acabou. Só tem essa alternativa, né? Professor, pediu a corrente também, ué. Como é que eu faço isso? Bom, você usa a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Você tem a U, 48. Você tem a resistência, acabou de achar aqui, ó, vale 4, vezes o I. Passa o 4 dividindo. 48 dividido por 4 é igual a corrente. Quanto que é 48 dividido por 4? 12. 12 Essa, amperes. essa parte da conta aí, pra mim, é mais fácil. Igual a primeira que fez dessa semana, aquela é teórica, né? Aquela do secador, aquela eu acho difícil para conta. Tem que Para interpretar. analisar, né? Isso, porque você tem que utilizar É. muitas das equações, muitas das fórmulas para poder fazer análise, né? Esse trem de conta aí eu não tem dificuldade, não, mas quando é teoria aí, o bicho pega mesmo. Tem que fazer análise só da variável, né? Sem valor para ela, né? É um pouco mais difícil. Aqui, pessoal, eu poderia fazer diferente também, ó, né? Ah, professor, sei fazer isso aí não. Você pode pensar assim, ó. Você não precisa usar nem essa relação. Por quê, professor? Porque os dois resistores aqui, no final de contas, eles estão aplicados a 48 volts, né? Então, se eu aplicar a lei de Ohms para esse resistor 1, eu vou ter a corrente que percorre ele é 48 dividido pela resistência, né? Porque U é igual a R vezes I. Mas se eu passo o R dividindo, U sobre R é a corrente. Então, peguei o U, né? Que é 48 volts, e dividi pelo R, que é 6.
aqui eu vou descobrir que aqui vai entrar 8 amperes de corrente, né? E faço a mesma análise para o resistor 2, ó. Esse 2 vai ser o U, que ele está submetido, que também é 48 volts, dividido pela resistência desse resistor. Né? Então, eu vou descobrir que é 48 dividido por... Cadê? 12, né? 48 dividido por 12 dá 4. Então, para cá, ó, vai entrar 4 amperes. Por ali entra 8 amperes. Para cá entra 4 amperes. Quando eles chegam aqui do outro lado, eles vão se juntar. Os amperes não podem sumir, né? Não pode tomar caminho contrário, só pode propagar numa direção. Estão tentando chegar ao outro polo. Então, eu tenho 8 amperes com 4 amperes. Quando sai aqui, eu vou ter 8 mais 4, 12 amperes. Ok? Que dá aqui, ó, 12 amperes. Tudo bem? Ah, professor, então quer dizer que eu tenho um resistor equivalente, aonde entram 12 amperes e saem 12 amperes? Isso. E que está submetido a 48 volts. Aqui tem uma diferença de potencial de 48 volts. Aí, se você usar a lei de Ohm de novo, você acha essa resistência aqui, ó, que seria essa associação, né? Você teria que 48 é igual a 12 vezes a resistência. Passa esse 12 dividindo. Você vai ter 48 dividido por 12, que é 4, né? Que é o valor que nós achamos aqui embaixo. Tudo bem? Posso passar para frente, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. De boa? Vamos lá, então. Deixa eu ver se o chat tem alguma pergunta aqui. Aqui na tela cheia não dá para ver? Tem, não. E aí, pessoal? Atenção, DDP entre os pontos A e B. E aí, quem conseguiu fazer? Eu fiz. Deixa eu ver qual. Ok. É só você fazer um hack, né? E você transfere isso aí daí. Isso. Professor, aqui não tem como você fazer aquilo que o senhor fez ali na questão anterior, não, a última coisa. Aquilo lá agora não dá para fazer. Porque você não conhece o U, né, que está submetido aqui dos dois lados. Então, não dá para fazer aquilo. Então, você tem que obrigatoriamente usar o REC. Né? Como é tudo em paralelo, é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. Ok? E substitui, né? Substituindo aqui, ó, 1 sobre o resistor equivalente igual 1 sobre resistor 1, cadê ele? 6 ohms, né? Então 1 sobre 6. Mais 1 sobre resistor 2, aqui ó, 8 ohms. Mais 1 sobre o resistor 3, de 4. Professor, se tivesse 4, mais 1 sobre 4. Se tivesse 5 aqui, mais 1 sobre o valor do quinto resistor, ok? Então aqui, olha, não dá para a gente fazer multiplicar cruzado em borboletinha, né? Tem mais de 2 resistores. Então tem que tirar o mínimo múltiplo comum, ok? E vocês sabem me dizer qual é o mínimo múltiplo comum desses 3 valores? Mínimo entre 48. 6, 8 e 24? 48? 48 é um... Não, 48. o 48 é um múltiplo entre eles. Né? Pode ser o 48, porque o 48 é um múltiplo desses esses 3 valores aí. Mas não tem problema se colocar 48 não, vai dar a mesma resposta. Ah, professor, como é que tira o mínimo? Então você observa os números, né? Tem número par? Divide por 2, certo? 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. 24 por 2, 12. Ainda tem um número par, então divide por 2. Então dá 3, que não divide por 2, mas o 4 divide, que dá 2. O 12 também divide por 2, que dá 6, ok? Aí eu analiso essa linha. Tem número par? Tem, então vai por 2 de novo. Repete, porque esse não divide, mas esse aqui divide.
2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Tem número par? Ô, professor, não tem número par. Então, vai para o próximo primo depois do 2, que é o 3. Tem algum número que divide por 3? Tem, o 3. 3 dividido por 3 é 1. 1. Já chegou no 1, não divide mais, né? 3 dividido por 3 é 1. Chegou todo mundo no 1, multiplica tudo aqui, ó. Vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, É 24. 24. Mas pode usar o 48, sem problema. Porque se o 24 é mínimo, se você multiplicar o 24 por 2, também serve como múltiplo, né? Não é um mini múltiplo comum, mas é um múltiplo, né? Basta a gente ter um múltiplo entre eles. Não precisa ser um mini múltiplo comum, ok? Então aqui, ó, a gente vai ter, ó, 1 sobre o resistor igual. Divide aqui por, vai dar 24, né? 24 dividido por 6 vai dar 4, né? 4 vezes 1, 4. Mais 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 1 é 3. Tá certo, pessoal? Se estiver errado, vocês dão um toque aí. 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 1, 1, né? Quando você vai tirar o mínimo, você sempre pega o de baixo, divide pelo de baixo aqui e multiplica no de cima. Certo? Soma lá em cima, dá quanto? Dá 8. Isso, 4, 3, 7, 8. Sobre 24. Chega nesse passo, o que a gente faz? Gira tudo, né? Inverte. Fica resistência equivalente, inverte aqui também. 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 é 3. 3, né? Então essa resistência aqui tem resistência equivalente de 3 ohms. Ok? Então isso aqui tudo é como se eu tivesse aqui um ponto A. Essa resistência equivale a um resistor único. Até chegar ao ponto B. E por aqui entre 16 amperes, né, que vai ser distribuído esses 3 resistores, mas do outro lado vai chegar 16 amperes. Mas eu sei, a equivalência deles torna um resistor de 3 ohms. Aí você usa a lei de Ohm, né? Você quer saber a U entre eles aqui, ó. Qual a relação do U, da corrente e da resistência? O U é igual a R vezes I. Então, o U é igual o R que é 3 e o I que é 16. Multiplicou, dá quanto? É 48, né? 48. 48. Então, esse U aqui é 48 volts. Ok? Então, esse cara aqui, ó. A DDP entre eles, 48 volts. Ok? Que nos retorna a alternativa, letra D. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu entrar no chat aqui. Eu esqueci como é que entra. Tem nada aí, não. Aqui. Aluna É só Priscila. chamada. Só chamada. Ah, não. Só. Ah, sim. Beleza, tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? Maria Eduarda. Não. Mike. Nicole. Quem mais tá aí? Vamos ver. Priscila. A Larielle tá aí? Não. O professor já falou assim que tá ajudando o pai dela lá com o negócio lá. Não vai ter jeito de entrar hoje, não. Ela tá trabalhando? Tranquilo. É. Depois eu mando o link da aula para vocês, depois que eu postar no YouTube. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, cadê? Próximo. Pronto. Oh, mas eu coloquei com paralelo, hein? Oxi. E aí, pessoal, olha. As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Engraçado que a semana passada a gente resolveu uma questão dessa, né? Que perguntava como é que comportavam as lâmpadas, os
carregadores celulares, as tomadas, né, da residência, né? E aqui a gente tem um exercício que responde aquilo, olha, que esses aparelhos, né, são conectados sempre de forma em paralelo, né? Sempre conectado em paralelo em relação à voltagem, né? Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura mostra 3 resistores conectados em paralelo. Então temos 3 resistores aqui, ó, certo? Desprezando-se a resistência dos fios de ligação, que seria isso aqui, ó, é como se a gente considerasse eles como os fios ideais, a gente despreza a resistência dele. O valor de cada corrente de cada resistor é... Então, como é que vocês fariam isso, hein, pessoal? É só pegar um negócio ali e dividir pelo ohm aí, ó. 18 por 3 por 9 por 6. Isso, pela coisa, né? Porque se a gente pensar bem, ó, esse resistor aqui, ó, se eu chamar ele de resistor 1, ele está submetido aqui a uma voltagem de 18 volts, né? Aqui é um polo dele, está conectado aqui nesse ponto, e o outro polo dele está conectado aqui nesse ponto. Então ele está submetido aqui a uma diferença de potencial de 18 volts. Então se eu utilizar a lei de Ohm, resistência 1 vezes a corrente 1, eu consigo achar esse cara, que é o que está entrando aqui, ó. Então ele tem 18 volts. A resistência dele é de 3 vezes I. Passa 3 dividindo. 18. Divide por 3. Isso dá 6. 6. Então aqui entra 6 ohms. Ó. Agora no de 6 vai entrar quanto, hein? Primeiro é 6. Então pode ser esse ou pode ser esse. Certo? Vamos pensar lá o outro então. O de 6 ohms, ele está submetido aí a 18 volts. Só um minutinho, só. 18 volts igual é a mesma coisa, usando a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A resistência dele é 6 vezes o I2. 6 está multiplicando. Passa o quê para o outro lado? Dividindo também, né? Então a gente vai ter 18 dividido por 6, que é 3. Então aqui vai descer 3 amperes. Esse I é o intensidade? E o I é a corrente, né? A corrente elétrica. Então quanto menor a resistência, maior a corrente. Isso, garoto. Por quê, professor? Aqui, ó. U é igual a R vezes I. Eles são inversamente proporcionais. Se a resistência diminuir, a corrente aumenta. Se a resistência aumentar, a corrente diminui, certo? Por isso que quando você pega um aparelho a 220 volts com essa resistência, sei lá, no caso lá de 10 ohms, e liga ele em 110, como a resistência é a mesma, vai diminuir a corrente, você diminui a corrente, diminui a diferença potencial, você diminui a potência, certo? Então por isso que naquele exercício lá a potência foi menor do que funcionava em 220, certo? Então aqui, ó, matou aí, pessoal. O primeiro deu 6, o segundo deu 3, e só tem essa alternativa aqui, né? Que isso ocorre. 6, 3. Aqui é 6, 6. Morreu, né? Para confirmar, ó. Você põe lá 9 vezes I, esse cara aqui é 18, divide por 9, dá o I3. Então essa corrente de 3 é 2 amperes. Matou. Correto? Alguma dúvida? Não. Só pode pôr na prova. Deixa eu ver aqui. Aluna Maria Eduarda. Ok. Pessoal, vocês têm alguma dúvida nesse conteúdo? Ou a gente pode colocar outro conteúdo na semana que vem? O que vocês acharam? Tá tranquilo? Eu achei isso aí até agora fácil, né? A parte de conta, né? A teórica lá já é complicado. Já apertou um pouquinho, né? Eu tô pensando, não sei se vai rolar. Semana que vem a gente finalizar essa parte da elétrica. A gente trabalhar geradores e receptores, que basicamente é mais ou menos isso daqui, ó, tá?
A gente saber diferenciar geradores, que é o que fornece a eletricidade aqui, no caso seria isso aqui, ó, a fonte, né? Um gerador de energia. E aqui a gente tem um aparelho receptor, né, que consome essa energia, essa GBP. Só que vai ter umas equaçõezinhas a mais lá, mas acho que semana que vem já dá pra gente finalizar esse conteúdo, pra gente entrar no magnetismo, né? Senão fica muito tarde o conteúdo. Eu acho que dá pra gente finalizar semana que vem. Então, vamos passar aqui pra frente. Questão 4, olha. A figura aí, ó. Temos que a corrente elétrica de entrada em intensidade 4,8 amperes. Então, aqui nessa associação vai entrar 4,8 amperes. Significando que cada resistor passa também 4,8 amperes. Então, se aqui entrar 4,8 amperes, passa para cá 4,8, para cá 4,8, 4,8, 4,8, até chegar do outro lado aqui também com 4,8 amperes. Portanto, a corrente elétrica que atravessa o resistor equivalente também será 4,8. Então, se a gente fazer a equivalência desses resistores aqui, ó, tem que passar por ele 4,8 amperes, né, porque estão ligados em série. Dessa maneira, a potência dissipada pelo conjunto de resistores entre o ponto A e B, ao ser percorrido por 4,8 amperes, é... E aí? Qual Ué, é a... soma os ohms aí e faz a parada em série, né? Isso. Esses resistores, eles estão em quê? Todos em Em série. série. Então, Deixa eu somar. só somar. É o resistor 1, mais o resistor 2, mais o resistor 3, mais o resistor 4. Né? São 4, né? Certo. Soma tudo. 2 mais 2,5 mais 4,5 mais 4. 4. Então, se eu somar aqui 2,5 com 4,5, 4,5 mais esse meio dá 5. 5 mais 2 dá 7. Mais 4, né? 2 mais 7 é 9. 9 com 4, 13? Isso. 13, né? Então já dá até pra gente calcular, ó. Porque a gente tem resistência. A gente tem resistência. E a gente tem corrente. Através dessa equaçãozinha aqui a gente consegue achar a potência, né? Ah, professor, e se eu quiser usar o da voltagem? Pode também. Só que antes tem que calcular a voltagem, né? Que U igual a R vezes I. O R aqui você tem, que é 13. Você tem a corrente aqui, ó, 4,8. Multiplica, né? Você vai ter a voltagem também. Então vai dar... Vamos dar isso. Dá 24 com 2, né? 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. 4 vezes 3 são 12, vão 1. 4 vezes 1, 1. 4 com 1, 5. 4, 2, 6. E tem uma casa a voltar aqui, ó. Então dá 62,4 volts. Ah, professor, essa alternativa aqui então? Não, essa aqui não, essa aqui, não é? Também não, né? Porque está pedindo a potência, né? Potência dada em watts. A gente achou em volts. Tudo bem? Essa eu já tinha feito errado, já. Você marcaria essa daqui? Eu marquei, na verdade. Você marcou? Porque, na verdade, quando você faz isso daqui, você acha o V, o U, né? Que é o volts. E o que ele pede, na realidade, é o quê? Cadê aqui? Potência. Falou em potência, watts, é esse P, né? Então, multiplico o U. Quem é o... Cadê o 62,4 vezes a corrente, né? Que é U vezes I, né? U vezes I. O I aqui é 4,8. Ah, professor, mas lá não está escrito U, lá está escrito V, né? O U é a mesma coisa que o V, os dois representam voltagem, ok? Multiplique isso daqui agora, né? Então, 62,4 vezes 4,8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 2, 16. 16 com 3, 19, vão 1.
8 vezes 6, 48, com 1, 49. 4 vezes 4 aqui por uma casa, 16. Bom. 4 vezes 2, 8, com 9 também. 4 vezes 6, 24. Soma tudo aqui. Então vai dar 2. Aqui somando vai dar 15, vai 1. 1 e 9, 10 com 9, 19. 4, 4 é 8, mais 1, 8. Opa, 4, 4, 8 e 1, 9, né? 2. Só que aqui, ó, se a gente contar, a gente tem uma casa aqui, ó, para voltar e outra aqui, ó. Aqui nesse número a gente tem uma casa para voltar, aqui a gente tem outra. Então a gente tem duas casas para voltar. Uma, duas. Vou parar aqui, ó. A gente dá 299,52 watts de potência dissipada ali nesse conjunto, né? Que dá o A, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Cadê a Nicole? A Nicole? Tá aí, a Tô Nicole? aqui. Tá Tô aí? aqui. Tá tudo bem? Tá Sim, tranquilo? Priscila, tranquilo. tá tudo bem, Priscila? A Priscila, será que tá aí? Ou... Maria Eduarda, tá tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Posso passar para frente então, pessoal? Nem lembro se eu perguntei. Passar. Bom, tá aqui. No circuito abaixo, temos uma associação de resistores, né, conectados formando uma associação mista. Determine a resistência equivalente da associação. E aí, o que tem que fazer primeiro? Faz a de baixo, né? Faz de baixo em série, depois faz a em Isso. paralelo. Primeiro tem que mexer aqui, né? Porque corrente entra aqui, ó. Vai entrar a corrente. Chega aqui, ela vai dividir em duas partes. Mas a hora que ela for entrar aqui, ela vai encontrar um caminho só para percorrer dois resistores. Então, primeiro eu tenho que mexer nisso aqui, ó. Tá? Que aí, quando eu mexer aqui, eu vou chegar numa coisa assim, ó. Continuo tendo esse resistor, que é de 18. Vai continuar a ter o de cima, que é de 12 ohms. Só que o de baixo aqui, esses dois, a gente pode fazer uma resistência equivalente para achar o valor com ele valendo um só, né? Se eu tirar esses dois e substituir por um outro de equivalência à associação desses dois, não vai danificar o nosso circuito. Nesse caso, eles estão em série, né? Então, se eu fizer uma associação entre eles, vai dar qual valor de resistência? 12. 12. Então, aqui, ó, 12 ohms, certo? Então, esse circuito virou esse circuito. Agora, a gente quer simplificar mais ainda esse circuito. O que eu tenho que fazer? Mexer aqui ou mexer aqui nos paralelos? Paralelo. Paralelos. Paralelos. Então, vamos Se não me tirar engano, naqueles... quando tem dois igual, é a metade deles, no caso, aí vai ser 6, né? Muito bem, isso aí. Sempre que você associa dois resistores iguais, né, na forma paralelo, a resistência é a metade. Por quê, professor? Porque por esse entra uma corrente I. Por esse aqui entra a mesma corrente I, porque os resistores são iguais. Então sai de cá uma corrente I e uma corrente I. Quando chega aqui, é uma corrente 2I, né? Então, ao invés de chegar aí, que valeria a 12, vai chegar a 2I, né? Quer dizer que a resistência aqui é metade só, que é 2I. Se deixar passar o dobro, porque diminuiu a metade. Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente, que é igual. 1 sobre o primeiro, que é 12, mais 1 sobre o segundo, que também é 12. Quando a gente tem denominadores diferentes, precisa tirar mínimo não. Se os denominadores são diferentes, o que a gente faz? Mantém esse denominador e soma lá em cima. Então, somou os numeradores, mantém o denominador, soma lá, dá 2. Professor, faz o quê? Inverte tudo. Inverte aqui, inverte de cá também. Se você inverter de cá, tem que inverter de cá. Divide isso dá 6, né?
É. Muito bem. E aí? Bom, nós tínhamos isso daqui, né? Fizemos a associação ali agora e sobrou isso. Aqui vale 18. Esses dois associados virou um de 6. 6 ohms. E agora, como é que eles estão se dispostos? Tá em série. Em série. O que eu faço com resistores em série? Soma. Soma. Então, o resistor equivalente daqui seria 18 mais 6. E 18 mais 6, isso nos retorna 24, né? Também é bom de pôr na prova, né? Isso é fácil, né? É. Vou procurar alguns exercícios do Enem. Capaz que vai ter um monte dessas coisas lá, ó. Esses negocinhos. Deixa eu passar pra frente aqui. Ó, 24, né? 24 aqui, ó. C. Ixi! E aí, vocês querem tentar, pessoal? Eu posso corrigi-los? Olha, aqui, ó, tem que fazer a 2 e o 4, né? Em série. Aí Isso, depois você pega o primeiro. resultado e faz em paralelo com 3. Isso, primeiro você vai ter que mexer aqui. Ah, professor, mas eu também posso mexer aqui, ué? Pode, né? Mas não vai adiantar para um cálculo seguinte, né? Para o cálculo seguinte vai adiantar só se a gente mexer aqui, ó. A gente mexe aqui e o que vai surgir aqui vai estar em paralelo com esse daqui, tudo bem? Então a gente vai ter um trem assim, ó. Um trem. Ó, vocês viram o trem que pegou fogo lá em Pameri? Tá transportando E nada. uma retroescavadeira e pegou fogo? Vi esse Aí trem, aqui, não. lá em Pameri. De Pires do Rio para Pameri, na zona rural. Aqui é um de 3 ohms. Aí desce aqui, ó. Aí nós vamos associar esses dois. Os dois não estão em série? Qual que é o valor do resistor em uma associação em série? É, aí você vai dar 6. 6 é só somar, né? Quando tá em série é só somar. Aqui então dá 6, certo? Aí ele continua aqui, ó. Depois, com o de 5. Conecta aqui nesse ponto aqui, ó. Depois vai pro B. Bom, agora a gente tem que analisar esse novo desenho. Onde a gente vai ter que mexer primeiro agora, hein? Na, Olha, na paralela aqui, né? 6 e 3. Isso. A gente vai ter que mexer aqui agora. Porque vai ter um resistor equivalente, né? Vou desenhar aqui de novo. Vai continuar a ter aquele de 1 ohm. De 6. Aqui, né? Aí aqui vai gerar um novo, que a gente não sabe. A gente vai achar o valor dele aqui. Vamos fazer esse cálculo e ver quanto ele dá aqui. Depois ele vai passar para o de 5 e fechar aqui do outro lado. Para chegar aqui ao ponto B de novo. Então, primeiro, calcular esse cara, que é essa associação, certo? Então vai ficar aqui, olha, 1 sobre o resistor que eu quero achar, 1 sobre o primeiro, que é 3, mais 1 sobre o segundo, que é 6. E aí, o que faz agora, hein? Primeiro. Dividir cruzado e faz MMC. Ou MMC, né? O que vocês preferem fazer? Eu sempre faço o mínimo, o múltiplo comum. O mínimo? Vamos fazer? Qual que é o menor múltiplo comum entre 3 e 6, né? Dá 6, né? Não precisa nem fazer. 6. 6 dividido por 3 dão 2. 2 vezes 1? 2. 2. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1? 1. Somou. Então 1 sobre o resistor equivalente vai dar 3 sobre 6. Inverte dos dois lados. Dá 6 sobre 3. E 6 sobre 3 é 2. Tranquilo? Então aqui nesse desenho, ó, esse cara aqui vale quanto? 2. Vale 2. Professor, mas não dá para achar essa resistência? Agora vamos fazer mais 2 passos, ó. Se eu pegar esses dois aqui, ó, eles estão em quê? Em série. Em série. Então posso achar um equivalente, somando. E esses dois também. Ou seja, vou ter um novo desenho aqui, olha.
onde eu vou ter um equivalente a esse aqui em cima, que vai estar aqui, no lugar desse resistor aqui, e um embaixo aqui, ó. Vai entrar um resistor aqui também, ó. Vai gerar esse novo circuito, certo? Então aqui em cima é em série, então só somar. Eu tenho 1 mais 6, esse cara aqui é 7, certo? 7 ohms. Aqui eu tenho 2 com 5, esse cara aqui também é 7 ohms. Ou seja, eu tenho uma associação em paralela com 2 resistores iguais. Um de 7 ohms em cima e um de Esse aí nem 7 precisa, ohms. Você nem já fazer o sabe que é a cálculo, né? metade, né? Já sabe que é a Sempre, metade. isso. Sempre que você associa 2 resistores em paralelo e eles são iguais, a resistência é equivalente à metade. Porque fica assim, é 1 sobre R. 1 sobre 7 mais 1 sobre 7. Como os denominadores são iguais, mantém e soma lá em cima. Lá em cima vira 2. Né? Fica 2 sobre 7. Inverte. Isso dá a metade, é 3,5. Professor, isso sempre vai dar isso? Sim, ó. A gente pode até generalizar o caso. Eu tenho 1 sobre o resistor equivalente E, que né, é 1 sobre um resistor 1, mais 1 sobre o resistor 1. Professor, por que os dois são iguais? A gente está supondo que os dois sejam iguais. Soma, como os denominadores são iguais, soma em cima, né? Então, 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1. É 1 não, 1 mais 1, 2, né? 2 sobre o resistor 1. Inverte os dois lá. Então, o resistor equivalente é igual a resistência 1, que eu tenho ali, dividido por 2. Professor, se eu tivesse 3 desses aqui associados em paralelo, esse cara dividido por 3. Professor, tivesse 4 desse aqui associado em paralelo, é o valor dele dividido por 4. Sempre que for iguais, é isso que vocês já pensarem mesmo. Se eu tenho 2 iguais, resistência é metade. Se eu tenho 3 iguais, resistência dividido por 3. Ok? Então isso aí vai dar a alternativa, a letra... Isso aqui, né? Deixei no chat aqui. Ó, tem uma pergunta aqui. Maria Eduarda Fernandes. Oi, Maria Eduarda Fernandes? Ah, tá. Vocês estão respondendo a chamada. Tá ok. Alguma dúvida, pessoal? Mas aí até que é de boa. Tranquilo? Então vou mandar Isso ver aí eu aqui. aprendi com a glória do Senhor. Ok. Vou mandar pra frente então. Vamos lá. Ou de manhã, eu não sei se a Oi. Nicole também tava com dificuldade, mas de manhã não tava entendendo nada. Parece que ela, sei lá, tava ruim. A Tatiane parece que parece que é o jeito que ela explica, eu não dou conta de... E eu morria de vergonha de fazer pergunta assim, que eu tava com Não, dúvida, porque eu pensava que eu era burra. não, mas tem que perguntar mesmo. Não, Porque é... não, mas ir lá nós não conhece o povo, né? Igual ela vai conversar aqui, nós tá na mesma Não, sala, né? Ela fica mais fácil. não, tem problema Essa não. aí eu tive dúvida, professor. Essa aí você Essa, pode explicar direitinho. essa aqui, vamos lá. Ó, então aqui, ó, se a gente pegar... Essa aqui era a última questão? Eu não lembro, deixa eu ver. Essa é a última Essa aí questão. eu achei até fácil fazer. Vamos ver, ó. Ó, considera o circuito a seguir, né, em que L significa Eu lâmpada. Então acho a que eu gente tem uma desisti quando eu vi. lâmpada, 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 ferro, ferro, né? Uai, onde tem? Ah, tem o televisor. Então aqui, olha, a gente tem 4 lâmpadas de 100 watts, né, 200 volts. Temos 2 ferros de 1000 watts e um televisor de 400 volts, né? Credo que esse televisor, que gasta 400 watts, desculpe, de potência. E credo com essa lâmpada aqui de 100 watts também, né? Geralmente as lâmpadas LEDs, que faz o papel da lâmpada de 60 watts, incandescente, a gente tem de 6 volts, né? 6 watts. A gente tem lâmpada de 6 watts em LED que faz a mesma coisa que uma lâmpada de 40 watts, 60 watts, incandescente, né? Então consome menos energia a se pagar no final do mês. Então o que ele quer saber aqui? Junto a cada elemento estão os seus valores nominais. Você tem a potência e a voltagem de funcionamento. Né? Antigamente aquelas lâmpadas vêm isso. Né? Geralmente ainda vem as lâmpadas LED. Vem a potência consumida e a DDP que eles funcionam.
Determina a corrente máxima que passará pelo fusível em condições normais de funcionamento. Professor, o que seria esse condições normais de funcionamento? Quando todas essas chaves aqui estiver conectadas, quando todos esses elementos estiver funcionando. Se eu fechar todos esses, né, tudo isso aqui estiver funcionando, qual é a corrente que vai fluir aqui no nosso fusível? Ah, professor, eu não sei não. É simples, né? Eles estão aplicados a 200 volts. Se eu somar tudo aqui, eu vou ter a potência total dissipada, certo? Se eu somar todas as potências aqui, ó, eu vou ter a potência total dissipada. E eu sei que potência é igual a DDP, que é o vezes a corrente que vai entrar aqui. Isso aqui eu tenho, que é 200. E esse aqui eu consigo achar, somando tudo aqui, certo? Aí fica faltando só a corrente para a gente achar ali, ó. Que é 200 vezes a corrente, tem que dar potência. Eu Tranquilo? fiz diferente, não sei se vai dar a mesma coisa, por causa que, tipo assim, é, Uhum. é igual o carregador do celular, né? Igual tem, por exemplo, é 5 watts a 2 2 amperes, vai dar. 2 É, amperes, isso. é. Aí, é Dá igual, 10 watts de potência. Né? Isso. no caso, o L vai dar meio, né? O F Ah, vai dar. entendi o que você fez, ô Mike. Eu não sei Você aplicou a lei de Ohm aqui, não foi? foi. Você pegou a DDP e dividiu pela... Não, Foi. você não fez isso aqui não, você fez isso aqui, ó. Eu peguei Potência igual ao o de VZ. cima dividido, por de baixo. Você pegou a potência e dividiu pela voltagem. Uhum. Na hora que você divide a potência pela voltagem, você acha a corrente. Aí você achou a corrente de cada um e depois somou elas, não foi? Foi. Que estão associadas em paralelos, né? A corrente que passa por aqui, 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 somaram tudo, é a corrente que vai passar aqui, certo? Também Dá pode a ser mesma feito coisa. assim. Dá a Não mesma é? coisa. Isso, dá a Ah, mesma tá. resposta. Então aqui, ó, vamos ver qual que é a potência total? Soma tudo, ó. Aqui tem 100. Aqui tem mais 100. Aqui outro 100. Aqui é 400, 400. Mais aqui um de 1000. Mais esse aqui também é 1000. Ó, esse povo é trabalhador, aí tem 2 ferros ligados lá. Aqui um de 400. Então a potência aqui vai dar 100 mais 100 mais 100 mais 100. Esse aqui vai dar 400. 1000 mais 1000 tem 2000, né? Mais 400. Então soma tudo. 400 com 400 dão 800. Então 2000 mais 800, vou ter uma potência total de 2.800 watts. Certo? Professor, mas o que é o fusível? Fusível é um aparelho de proteção, né? Ele permite aqui passar, fluir uma certa quantidade de amperagem. Se, por exemplo, der um curto, o que é um curto? É você conectar esse fio nesse. Vai dar um curto. Vai passar tanta corrente elétrica aqui daqui para cá que eles são em curto, né? Vai começar a derreter o fio, vai passar tanta corrente elétrica, a corrente elétrica vai aumentar, como ele tem um limite, ele estoura, ele arrebenta o filamento lá dentro, para não deixar acontecer um acidente mais grave, pegar fogo, essas coisas. Então é um sistema de proteção. Ele aguenta até certa amperagem, certo? Então aqui que ele está querendo perguntar, ó, determina a corrente máxima que passará pelo fusível em condições normais, sem estar em super trabalho aqui, sem pé curto, né? Um curto-circuito aqui, ok? Então, potência é U vezes I. A gente conhece a potência, que é isso aqui que a gente acabou de descobrir. É 2.800. O U é a DDP aqui, ó, 200. Vezes I. 200 está multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividindo. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Eu vou ter lá em cima 28 dividido por 2. Quanto é 28 dividido por 2? 14. 14. Ou seja, esse fusível aqui, ó, ele tem que ter no máximo, no mínimo,
14 amperes para poder aguentar essa estrutura aqui, ó. Se tiver todo mundo ligado, ele tem que ter 14 amperes, certo? Geralmente, em casas onde o chuveiro, alguma coisa tem um curto, geralmente lá de fora, ou dentro da casa, tem um negócio que chama disjuntor, né? O disjuntor também é um aparelho de proteção. Ele aguenta até certa amperagem. Tem um disjuntor de 25 amperes, de 30 amperes, né? Ele é igual isso daqui. Por exemplo, se tiver um curto, sei lá, essa lâmpada aqui entra em curto. O que é em curto? Esse fio do nada encostou nesse, né? A corrente elétrica, ela vai percorrer o caminho mais fácil, né? Mais simples de percorrer, onde não tem resistência. Seria aqui onde está em curto. E ela vai passar tão rápida, como eu não tenho resistência, a resistência é pequena aqui, tão rápido que passa muito de uma vez. Quando passa muita corrente de uma vez, a amperagem aumenta. Se a amperagem aumenta, esse cara aqui pega e desarma, ele desliga, né? O fusível, ele queima, né? Passou de determinada amperagem, ele queima. Já o disjuntor, não. O disjuntor, acima de amperagem, ele desarma, ele desliga sozinho, certo? Tem casos que ele pode queimar também, ele pegar fogo e derreter todo o plástico dele. Mas a função dele é, se passar muita corrente, ele vai desarmar. Vai fazer um extrato. Ele desliga sozinho. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Desde que você fez a conta aí, eu nem imaginei, não. Mas do jeito que eu fiz, deu certo também. Você fala de somar? Eu não tinha pensado assim também não, Mike. O jeito que você pensou. Mas achei legal. Mas ia ter muito cálculo, né? Quer ver? Você dividir esses Não, dois mas aqui, ó. aí dá pra fazer de cabeça, né? Da MEI é 4, dá 2. Só aí dá 2, no outro dá Isso. 5, no outro dá 2. Porque se você usar aqui, ó, fica 100, que é a potência. O é 200. Passa 200 dividindo. Quarta. 1/2. 1/2 é meio ampere. Aí você precisa fazer três contas, né? Que é É. igual. Aqui também é meio ampere. Esse aqui também são iguais, é meio ampere de consumo. Aqui também é meio ampere. Agora aqui não, aqui vai ter que dividir, né? Aí dá 5. Vamos ver. Potência é U vezes I. Passo dividindo. Potência dividido pela DDP tem que dar corrente. Então é potência dividido pela DDP que está aqui embaixo. Dá 5. Aqui também, que é o mesmo cálculo, né? E aqui corta, vai dividir. Dá 2. Vamos ver? Meio mais meio. Meio mais meio, 1. Mais meio, 1,5. Mais meio, 2. Mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 com 2, 14 amperes. Também, é isso mesmo. Show de bola. Ó, tem perguntinha aqui, vamos ver. Verdade, pessoal. Essa presença ela vai ser conectada lá no CIAP. E Aí não vai dar pela nem. Pode terminar aí. Oi? Não, e por lei, Fala aí. o aluno que tem por lei, né? Lei normal no NDB, o aluno que tem 25% a mais, faltas acima de 25% é reprovação direta. Por lei. Não sei como é que eles vão ser esse ano, mas por lei, pela LDB, 25, acima de 25% de falta é reprovação automática. Não sei como é que vai ser esse ano. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Então é fácil. Parece que no começo estava difícil. É igual matemática. Aquela matéria parece que no começo estava difícil, mas depois pega a manha e fica fácil. Parece, desse jeito, porque a gente vê a primeira vez, a gente não está acostumado, a gente não tem habilidade, mas é muito, muito legal. Parece que matemática e física você aprende fazendo os cálculos. Parece que não tem muita top. teoria que você grava de baixo que você consiga fazer aquilo. Parece que é mais a prática, né? Deixa eu... Próximo, não tem próximo, pessoal. Acabou. Nem vai dar para fazer essa semana, né? Dessa semana? Não, é porque não dá não. Quantas horas aqui?
5 e 8. 5 e 8. E eu não terminei os slides também, não. Eu tava tão cheio de serviço que ontem eu fui montar os slides para dar aula, eu tava montando da semana passada e aquele eu tinha parado na metade. Eu tinha que fazer isso aqui que eu fiz. Tem aula de matemática essa semana ainda, tem sexta? Tem. Sexta-feira falta... Como é que é? Falta corrigir a última lista, não é? É. Não, Não, e então beleza. tem uma questão lá na última, naquela lista que tava passando, a última questão, eu não dei conta de fazer não, tá aí, tava esperando pra sexta-feira pra ver. Não, vamos dar uma olhada aqui nela. Pera aí. Vamos dar a devolutiva agora. Deixa eu só... Pessoal, vocês têm alguma dúvida dessa parte aqui? Não, Não? Posso finalizar aqui então? pode. Pode. Vou abrir matemática aqui para nós ver. Deixa eu ver se eu acho. Não, essa aqui. Ó. Você fala é a última, Mike? É a última questão. Deixa eu ver. Essa aqui. Não era essa lista, não. Não? Não. Vai. Então tá, semana passada? Ou dessa? Semana passada, então, Da né? semana passada. Semana passada. Certo. Deixa eu só tirar esse Aí eu negocinho falo aqui. pra ela, não, eu não dei conta de fazer, ela queria, aí era sexta, é sexta aula, né? Mas tem tempo agora, já vai agora, né? É, Que esse tem um minutinho. de física A gente terminou, tem... né? Já, a gente tem 5 minutos. Dá tempo. Vamos lá ver, então. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Essa aqui, pessoal, não. É essa aí mesmo. Essa aí, vamos ver? É. A gente já dá até uma adiantada. Deixa eu só carregar aqui para jogar em tela cheia. O PowerPoint no... PowerPoint no navegador ele é meio lento. Não, não era para começar aqui não, era para começar lá no coisa. Aqui, ó. Tá carregando, pessoal, agora em abre, hein? Ou não, né? Tá demorando muito tempo. Click-through. Quem navega sabe a diferença. E como sabe? Abriu aí, pessoal? Abriu. Beleza. Então, primeiro aqui, ó. Ainda considera esse número. Aí determina o valor do argumento principal. Professor, o que é argumento principal? Quando a gente pedir o argumento principal, ele está falando do ângulo. Do ângulo dele, desde que ele esteja entre 0 graus até 360 graus. A gente fala ângulo principal, argumento principal. Porque pode ter alguns ângulos que estão na segunda volta acima de 360, mas que correspondem a um ângulo que está entre 0 e 360, certo? Professor, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, né, a gente vai ter que precisar calcular o módulo. O que é o módulo de número complexo? Você tem aqui a parte real, certo? E a parte imaginária, tudo bem? O módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, quem é o A? Esse cara aqui, ó. Menos 3 sobre 2 quadrado mais o B. Esse cara aqui, ó. Sobre 2 ao quadrado. Certo? Acho que preto aqui não tá rolando, não. Vou colocar em branco. Então, ó, esse módulo vai ficar igual raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, como o expoente é parte, é positivo, dá 9. 2 ao quadrado, 4. Mais. Quando tem essa coisa aqui, ó, a gente tem que levar todo mundo que está aqui dentro ao quadrado, né? O 3 tem que ser levado ao quadrado, raiz de 3 aqui também levado ao quadrado.
E o 2 também é levar esse quadrado aqui, ok? 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Dividido por 2 ao quadrado, 4. Chegou nesse passo, o que a gente faz primeiro? A gente soma ou multiplica? Soma, né? Primeiro, multiplica, né? Na hierarquia Ah, matemática, não, tá isso, certo, não, tá certo. certo? Na hierarquia Não, da eu pensei que matemática, lá era, tá certo. certo? Então, primeiro, multiplica aqui, certo? Então, a gente vai ter ó, 9 sobre 4 mais 9 vezes 3 dá quanto? 27, Hum. certo? Dividido por 4. Pergunta, esses denominadores são iguais ou diferentes? O denominador é o de baixo? Isso, É igual, né? igual, né? Quando a gente tem frações onde esses denominadores são iguais, você mantém esses denominadores, soma em cima. 9 com 27 dá 36, 36. certo? Quando você chegar aqui, o que vai acontecer? Você pode dividir, extrair a raiz, ou pode extrair a raiz de cada um e depois dividir. Aqui não tem problema não, você pode escolher a operação que você pode fazer, certo? Eu vou dividir, tá? Mas não importa muita coisa não. Então, Agora até deu uma clareada, mas eu não tava sabendo o que ia fazer que estranho. Eu pensei que tinha. que É, essa raiz de 3? não, não. Aí até aí eu tava entendido. Na primeira linha branca aí, eu pensei que ia ter que dividir o de baixo pelo de cima, entendeu? Ah, você fala aqui? De Aqui? cima pelo de baixo. Entendi. No Ah, caso em cima entendi. aí, ó. Entendeu? Entendi. Você achou que depois que fizesse, tinha que fazer essa divisão aqui antes de somar, né? Pensei que era isso aí. Por isso Não, que eu não tava dando não, pra não. fazer. Não, tranquilo. Aí dividiu, ó, dá 9. Raiz de 9, 3. Mas de manhã também, o pessoal tava fazendo o cálculo de manhã, tava pondo assim, ó. Raiz de 3 ao quadrado tava pondo 9. Ele estava errando o cálculo. Tinha um aluno lá que estava nesse vício de raiz de 3 ao quadrado, 9. Aí estava errando os cálculos também, mas isso acontece. Como a gente usa pouco, né, esses tipos de cálculo, a gente às vezes fica com dúvida, né? Agora, quando a gente usa muito isso aqui, a gente quase não tem dúvida disso daqui, mas é porque a gente usa pouco esses tipos de cálculos, certo? Então, nosso módulo aqui, ó, deu 3. Professor, como é que a gente faz para achar o ângulo? Bom, o cosseno do ângulo, ele é dado como A dividido pelo módulo. E o seno deste ângulo é o B dividido pelo módulo, certo? Então, o cosseno vai ser o A aqui, ó, é menos 3 dividido por 2 dividido por 3. Daí você vai ter uma divisão dessa fração por essa. Vocês lembram como é que faz divisão de fração? O que tem que fazer? Pega. Não, onde que é? Aqui, ó. Não sei Essa não. divisão. Isso, tem que fazer essa divisão dessa fração, né? Professor, como é que faz divisão de fração? Mantém a primeira fração, menos 3 sobre 2, e multiplica a segunda fração aqui invertida. Ó. Você vai inverter ela. Ela é 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Certo? Então fica cosseno igual. Esses dois aqui divide, ó. 3 por 3 dá 1, né? Pode cancelar. Aí fica menos 1 dividido por 2. Certo? Então o cosseno tem que dar isso aqui, ó. E se a gente for lá no ciclo, ó. Deixa eu ver esse aqui antes que tem um ciclo. Não, aqui não. Será que é depois? Cosseno menos meio. Não, também não é. Tá, cadê o ciclo? Uai, não tem um ciclo aqui, não? O senhor não colocou na semana passada, não. Você tava abrindo outro slide, né? Era Antes. verdade. Eu acho que eu abri outro slide hoje. Ó, pessoal, foi Como é que mal. você tava abrindo dois ao mesmo tempo, né? Isso. Mas eu vou. Ah, Peraí que eu vou olhar. mas não tem problema não. A gente já tem o cosseno. Vamos deixar guardado aqui. Depois eu vou abrir o outro aqui e a gente vê. Aí faz o seno. Vou fazer o seno aqui em cima. Fica meio bagunçado, falta espaço. Então, o B aqui, ele vale 3 raiz de 3 dividido por 2. Dividido pelo módulo. Cadê o módulo? 3, né? E faz a mesma coisa, né? Mantém, como é divisão de fração, mantém a primeira fração, que é essa
parte ali de cima, 3 raiz de 2 dividido barra 3, raiz de 3 dividido por 2, vezes essa de baixo aqui invertida. Como é 3, embaixo dele tem 1. Então fica 1 sobre 3 invertendo. Como ruim. Seno 3 raiz de 3 dividido por 2 vezes 1 dividido por 3. Posso cancelar esses 3, porque tem um 3 aqui em cima e um 3 embaixo. Né? Então, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, vamos guardar só isso. Raiz de 3 sobre 2 é o seno e menos meio é o cosseno. E a gente consegue achar o ângulo. Eu acho que tem 2 slides desse aqui, por isso está dando problema. Eu acho que uns que você mandou aqui para nós aqui, vai dar 330, né? Não. 330? Não? Não, dá não. Como o B aqui é positivo, tá vendo? É o ângulo que está entre 0 e 180 graus. Porque se você pegar o plano de Argand-Gauss, de 0 a 180 ele é positivo. Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo. Eu ia na reta errada, tá certo. Certo? Aqui, ó. Deixa eu só carregar aqui, pessoal, que eu jogo na tela. Está full screen agora. Então, o nosso seno... Nossa, a cor é horrível. Vou colocar vermelho. Então, o nosso seno lá deu raiz de 3 dividido por 2 e o nosso cosseno deu menos 1 sobre 2, não foi? Então, a primeira coisa que você vai fazer, procurar onde o cosseno dá menos meio. Esse eixo aqui de baixo é o cosseno, certo? Aqui, o cosseno. Onde dá menos meio? Aqui nesse ponto, ó. Certo? Pode ser um ângulo de 240 ou pode ser um ângulo de 120. Dos dois, um. Então, para satisfazer esse de baixo, eu posso ter um ângulo de 120 graus ou o ângulo de 240 graus, certo? Agora eu vou analisar o seno. Aonde o seno dá raiz de 3 sobre 2? Aí eu vou analisar esse eixo vertical. Raiz de 3 sobre 2 é aqui, ó. Certo? Pode ser o ângulo de 120 ou pode ser o ângulo de 60. Então vai ser 60 graus ou 120 graus. Só que o ângulo que a gente vai usar tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. Né? Então só serve o ângulo de 120 graus. Certo? Então o ângulo que a gente vai utilizar lá é 120 graus. Tudo bem? Pessoal, Professor, aí o senhor falou que quando não dá... Ai, desculpa. Oi? Não, pode falar. O senhor falou que quando não dá assim um número assim exato e raiz de 3, essas coisas, é para dividir o B com o A? Isso, aí você vai... Eu acho que é o último exercício dessa semana. Tipo, não sei se eu dei lá para vocês Eu não assim. consegui fazer, ficou dando uns ângulos diferentes. Assim, né? Vamos supor que seja esse número complexo aqui, né? 3i mais 3 mais 4i. Professor, o que tem de especial nesse número complexo? Se eu calcular o módulo desse cara, ele vai dar 5, certo? Aí eu teria o seno do ângulo é o A, que é o 3, dividido por 5, e o cosseno... Não, tá errado isso aqui, né? Por que tá errado, professor? Porque o cosseno é o A sobre o módulo. Então, o cosseno aqui é 3 sobre 5 e o seno é 4 sobre 5. Tem essa possibilidade de valores aqui no nosso ciclo trigonométrico? 3 sobre 5 e 4 sobre 5? Não. Não. Professor, quando isso acontecer, o que eu faço? Eu posso tentar fazer o seguinte. Eu sei que quando eu marco um número complexo no plano Argand-Gauss, ele vai ter um afixo de Z. Ele vai ter um módulo, que é esse módulo aqui, tá? Deixa eu só apagar aquilo ali que ficou feio. Aí aqui, olha, esse comprimento aqui que a gente marca é a parte imaginária, é o B. E esse comprimento que a gente marca aqui embaixo é o A.
Então, eu vou ter aqui, ó, o B aqui nesse cateto, que é B. E vou ter aqui embaixo o A, nesse cateto aqui, ó. E ainda, por cima, eu vou ter este ângulo aqui, ó, que eu procuro. Como nesse caso não dá para mim achar esse ângulo, o que eu faço? Aplico a tangente, né? O que é a tangente de um ângulo? Tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente, certo? Então, aqui no caso, o cateto oposto é o B. O B para a gente é 4. E o adjacente, professor, é o A, que é 3. Certo? Mas, professor, lá nas alternativas a gente não tem isso daí lá não. Como é que eu faço isso? Quando você vê essa coisa assim, ó, tangente de um ângulo igual a um determinado valor, para você achar o ângulo, basta você fazer o seguinte. O ângulo que eu estou procurando, o ângulo θ, ele é um ângulo, a gente escreve arc, cuja tangente tem esse valor. Certo? Também é uma maneira de a gente escrever um ângulo quando a gente não consegue achar qual é ele. Né? Então aqui eu sei que a tangente do ângulo é 4/3. Né? Ah, professor, mas lá está escrito de forma de ângulo. Então esse ângulo que eu estou procurando é um arco, né, um ângulo, cuja tangente é 4/3. É a outra maneira da gente escrever um ângulo quando a gente não consegue determinar ele. Tá tudo bem, pessoal? Sim. Certo? Alguma dúvida? Agora não. Não. Posso colocar na prova? Pode. Pode. Pessoal, então, o professor vai finalizar a aula aqui, tá bom? Já são 5h25, tá? O professor vai postar aqui o vídeo no YouTube. Agorinha o professor envia para vocês, tá bom? Então, vocês ficam com Deus. Eu vou me despedindo aqui e até a próxima aula. Tá bom? Falou, então. Tchau, professor. Falou? Com Deus também. Tchau. Com Deus, tá? Vou finalizar aqui. Bye, bye.